Que aí depois. Amor. Olá, eu sou a Ana Dantas e esse é mais um episódio do podcast. E aí, faz sentido? Olá, aqui é Dani Novaes e hoje nós vamos começar mais um podcast, mais um episódio com um tema que eu tenho certeza que vai dar uma cutucada em quem ouvir no dia de hoje. Certo, Carol? Certo. E hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o seguinte tema. Tá preparado? Se você pode, pega um papel e uma caneta, que eu tenho certeza que esse podcast vai fluir para lugares que a gente não imagina, como sempre, né? Ele É, acaba indo para lugares que a gente não imagina. a Mas o gente tema é o acha, seguinte. a gente acha que vai por um lugar e quando vê a gente está falando de diversas outras coisas. Mas vamos lá. É, mas quem recebe está recebendo. Isso que importa, inclusive, a gente, tá? Que a Verdade. gente se dá conta de coisas que a gente nem estava se dando conta e a gente também acaba vivendo, né, durante a semana o que a gente tem falado aqui. E o tema é o seguinte: você está disposta a fazer o que não te agrada? Tema polêmico, porque a gente adora fazer o que a gente gosta, mas na hora de fazer o que não agrada, a gente tem a tendência de postergar, de fingir que não tá vendo, de pular, de terceirizar. O que que você acha sobre esse tema, Dani? É um desafio, né? É literalmente um desafio, porque tem muitas das vezes que a gente é confrontado, né? Quantas vezes nós não somos confrontadas com escolhas que nos tiram da zona de conforto, né? Então, muitas das vezes a gente sabe que o caminho certo nem sempre é o mais fácil. E não é fácil, né? Não é fácil, literalmente, assim. E a verdade é que obedecer, eu lembro muito assim, sabe a criança quando não quer obedecer a mãe, o pai, quando é criança, adolescente, tudo. Obedecer, existe um exercício de obediência muito certo, né? E muitas das vezes a gente obedecer não agrada aquilo, porque a gente quer uma coisa, mas a gente precisa ir para outro lugar, certo? Certo. E você me fez lembrar, a gente já tá indo já para a parte de obediência, tá vendo como é que tá levando para outro lugar. Né? Tem um tempo atrás, eu estava lendo um devocional e falava sobre obediência, e a gente ouve falar sobre obediência em vários lugares, a todo momento e tal. Parece ser algo fácil e algo comum de Uhum, se fazer, né? verdade. Porque a gente ouve muito falar de obediência, mas a gente não se toca de se perguntar: será que eu estou sendo obediente? Ou eu só estou sendo obediente no que eu quero? E aí isso não é obediência, Não, não é né? É obediência. fazer a sua vontade, né? Exatamente. Porque E- obedecer não é fazer a nossa vontade, né? Para pensar sobre isso. exatamente, Nem sempre. exatamente. Porque é muito fácil a gente fazer aquilo que a gente quer, né? É muito fácil a gente obedecer aquilo que a gente acha que é certo. Agora, a obediência, ela muitas das vezes vai te tirar de um lugar de conforto, porque é aquilo que realmente não é confortável fazer, né? Sim. E aí eu lembro na época que o devocional foi sobre obediência, e aí eu fiquei meditando sobre aquilo, e aí me veio uma imagem muito clara na minha mente, assim. Eu não tenho muitas dessas experiências, mas eu lembro dessa que na época eu até gravei um reel sobre isso, sobre obediência. E na época Deus me mostrava o seguinte: a forma que uma criança obedecia e a forma que um adulto obedecia. A criança obedecia porque sempre estava envolvido um medo. Se você não me obedecer, eu vou te bater. Se você não dormir agora, o bicho-papão vai te pegar. E é sempre envolvendo uma condição de punição, Uhum, né? E uhum, quando você verdade. é adulto, você obedece porque você sabe que aquilo ali não, você pode não entender na hora, mas aquilo ali é o melhor para você não passar o que aquela pessoa passou, para você não caminhar mais. Então você acaba obedecendo até por uma sabedoria de saber que aquilo ali você vai se beneficiar com aquela obediência de certa forma. Mas acima de tudo, o que Deus me fez perceber é que nessa nossa caminhada, nessa jornada nossa cristã, a obediência é um estilo de vida, né? É. E a gente vive obedecendo, engole o choro e vai, né? Ontem mesmo eu falei na conferência que eu fui, falei para uma amiga minha, eu falei, depois que eu virei
Cristã é um choro, chora de alegria e chora de, não é tristeza, mas você acaba chorando porque confronta você. A Muito. sua realidade de anos ou do que você está vivendo hoje em dia tem que confrontar o que o Evangelho diz. É Porque verdade. se não confrontar, você tem alguma coisa errada aí, né? É. Então, Deus me deu essa conclusão de que a obediência é um estilo de vida, né? Você obedece por amor, porque você sabe que o teu pai tem algo melhor para você. Você não obedece porque, se eu não fizer isso, se eu pecar aqui, Deus vai, ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar Não. de te amar, né? Não, e você não vai deixar de ser filho. Mas, Sim, mas assim, a gente estava falando até antes de começar a gravação, às vezes quando você faz algo errado, né, que você sabe que aquilo é errado, de repente você desobedece, né, aquilo que está escrito, a palavra e tal, e você age, porque a gente age seguindo a nossa alma. O pior de tudo, na minha visão, é o arrependimento. É quando você sente que bate aquele negócio dentro de você e você fala assim, putz, me arrependi de ter feito isso. E aí você sabe que não, que o confronto vem, porque você sabe que não era para ter sido feito, você fez em desobediência e automaticamente você se arrepende, né? Sente algo que vem assim, o Espírito Santo dentro de você e fala, né? Por isso que Deus dá o livre-arbítrio, porque a gente sabe aquilo que é certo, mas a gente tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente quer fazer, né? E mesmo não sendo agradável, assim, obedecer a Deus, eu concordo, é um estilo de vida, mas não é algo fácil. Não é algo, não é da noite pro dia que você obedece, assim. Porém, obedecer é uma decisão. É uma sim. decisão diária obedecer aquilo que é o certo, né? Aquilo que a palavra diz, aquilo que é escrito na Bíblia. E obedecer é um ato de amor e de confiança, né? Para pensar. E eu ia falar sobre essa questão do amor, né? Quando a gente decide não obedecer algo que está muito claro para gente, para matar uma vontade, um desejo, ou algo que a gente quer fazer porque está no nosso conforto, na nossa zona de conforto, e quando vem esse arrependimento, é aquela mesma coisa assim: caraca, eu frustrei a pessoa que me ama, eu Uhum, decepcionei a pessoa que me ama, verdade. sabe? E isso acontece com a gente, né? Quando a gente tá ali na expectativa da pessoa fazer algo certo, um filho, talvez, não sou mãe, mas eu creio que deve ser assim, você é, olha pro teu filho tomou um caminho errado, e você fala, cara, ele não sabe que ele tá perdendo se ele tomasse por aquele caminho, se ele fosse por aquele caminho, né? Hoje eu sou fruto de oração do meu pai, eu vejo, por exemplo, hoje eu fui à igreja e eu vi quando ele me viu mesmo indo sozinha, ele falou, tá bom, é um riso assim de satisfação, poxa, de todas as coisas que eu podia desejar para ela é a salvação e ela continua nesse caminho, mesmo Uhum, podendo uhum. desistir. Eu até tenho uma frase aqui, que Deus nos dá todos todas as possibilidades para desistir. Mas a escolha de ficar é nossa, É nossa, né? verdade. Quem escolhe ficar nessa jornada é nossa, ele não vai impor nada, né? Mas é nessa zona de desconforto que as coisas acontecem, que os frutos começam a aparecer, né? Então, enquanto a gente não é confrontado, enquanto a gente só faz o que agrada a gente, por exemplo, quem gosta de ir na academia? Poucas pessoas gostam de ir com prazer, poucas pessoas. É, Mas se você for se manter constante, permanecer, com o tempo você vai ver o benefício daquilo na tua saúde, na tua estética. Não só as pessoas falando, mas você vai ver, você vai provar sim, e ver, você vai ver, entendeu? E assim com todas as outras coisas, estudar. Tem gente que não gosta de estudar. É sacrifício, às vezes acordar cedo, às vezes deixar de dormir, perder, às vezes, final de semana, ao invés de estar com os amigos, estar ali estudando em prol de um concurso, mas você sabe que você vai ter um benefício, né? Você vai colher certeza. alguma coisa, daqui a pouco, né? Lá na palavra de Deus, Jesus prega, né? Ele fala lá. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porque é negar as nossas vontades. Obedecer é negar aquilo que a gente quer, que a gente deseja, e que às vezes a gente acha que é o certo, que às vezes a gente teme ali, e fala, não, mas ok, é o que eu quero, é isso, que não sei o quê. Quando na verdade não era para se fazer isso, não era isso que você. Então você precisa negar os teus desejos, negar as tuas vontades e entender que a obediência ela vai gerar frutos. Eu assim, tem horas que eu falo, meu Deus do céu, como que é permanecer obedecendo? Porque é tão desafiador, tem dias que é tão desafiador você abrir mão às vezes dos seus desejos, daquilo que você quer, até porque nós somos seres humanos, né? Nós somos carne, nós temos uma alma, um corpo e um espírito, e às vezes a sua alma quer coisas que Deus entende que não é para você, mas você acha que é. Então, obedecer e permanecer obedecendo é uma decisão diária, assim, a nível de como você se comporta, os lugares que você frequenta, aquilo que você faz, o que você fala, aquilo que você dá de orientação para alguém, aquilo que você se propõe a fazer também. É obedecer a um lugar que muitas das vezes vai gerar desconforto, né? E para além disso, né? Porque na nossa caminhada as coisas passam pela gente. E nem sempre é pra gente, não Verdade. para na gente. Então, quando a gente obedece, tem alguém olhando, tem alguém falando: caraca, ela podia ter desistido aqui, ela tem todos os motivos para desistir, mas ela continua de pé. Ela continua acreditando em algo que muita gente não acredita, em algo que ninguém tá vendo, que é algo que geralmente Deus só falou com ela. E quem tem que acreditar é só ela, mas às vezes ela fica tentando demonstrar para os outros: não, é isso aqui, é isso aqui. E não vai ser a sua obediência, não adianta, não é a obediência do outro, de A e de B, é a sua obediência, né? E na palavra de Deus mostra, né? Moisés, por exemplo, que relutou contra o chamado dele para libertar o povo de Israel. E ele Uhum, achava que ele não era eloquente o suficiente, porque ele era gago, que ele não sabia falar, mas Deus queria ele, né? E Deus deu ferramentas para ele, para ele fazer o que tinha que ser feito, né? Deu lá o irmão dele para ajudar a falar, enfim. Mas quem era o líder ali naquele momento era ele, mesmo ele não se achando capaz. Mas ele, o que que ele fez? Ele obedeceu. Ele escolheu obedecer e não era só para ele, era para o povo. Então, é. aquela obediência dele não era algo que só favorecia ele, Passava por ele, né? passava por ele. Então, se a gente pode aprender isso aqui quando você faz algo que não te agrada, não é só para você. E acho que isso tinha que dar uma motivação, entendeu? É Porque, por verdade. exemplo, vou tirar um exemplo. Vai fazer dia 5 de dezembro, vai fazer um ano que eu tô na academia entre, não idas e vindas, mas assim, uma semana, 2 dias, outra semana, três, agora eu tô mais frequente, enfim. Mas essa constância fez outras pessoas falarem assim: caraca, poxa, passou um ano e eu não fiz nada. Uhum, Passou um ano e eu não melhorei de vida. Caraca, olha como você. E às vezes é até bom pra gente, porque a gente acha que a gente não andou nada, que a gente está estagnado. E não, a gente fez muita coisa. sim, Então, eu acredito que isso, quando não é só pra gente, é até para impulsionar a gente, para motivar a gente a continuar no que a Dani falou. Como continuar obedecendo? É vendo que outras pessoas também estão sendo contagiadas por essa obediência, pelos frutos principalmente, né? E na palavra também fala de Jonas, que Jonas tentou fugir e aconteceu aquilo tudo até que ele resolveu obedecer, né? E você vê que também passou por ele a obediência, não era só para ele, né? né? Então, na nossa caminhada com Deus, nada é só pra gente. Não, não é mesmo. E essa coisa da obediência, assim, nossa, se eu for olhar para trás, eu tenho tanta coisa que eu precisei obedecer e abrir mão para de repente, né, dar o outro passo, assim. E até mesmo fazer coisas que eu não queria fazer, mas que eu entendia que era preciso fazer, e que Deus estava direcionando para fazer, e que às vezes a gente não sabe, a gente não entende na hora, né? A gente nunca entende na hora o que Deus está fazendo, ou aquilo que a gente tem que obedecer. A gente tem horas que fala assim, caramba, eu não tô acreditando.
que Deus está fazendo isso. E aí você obedece e aí depois você vê as coisas acontecerem. Então, de repente, você que está ouvindo aí do outro lado, nesse momento Deus pode estar pedindo para você algo que te desagrada, né? Algo que você não queira fazer. Algo que você fala assim, ah, não, isso Deus não pediria para mim, sei lá, perdoar alguém, né? Abrir mão de um relacionamento que possa ser abusivo e ruim para você, ou até mesmo dar um passo ao desconhecido, né? Eu precisei obedecer a Deus e dar um passo totalmente ao desconhecido. E uma das coisas que eu falo é que quando você obedece, acho que a gente estava falando sobre isso semana passada, eu e Carol, quando você obedece, assim, quando você segue, você tem que queimar a ponte que você passou, né? Queima a ponte, assim, é tipo assim, porta entreaberta não é porta fechada, é porta entreaberta. Então, quando você Sim. decide obedecer, decide ir para um direcionamento de Deus, decide obedecer aquilo que ele quer fazer, que ele está te pedindo, queima a ponte, não deixa ela ali, porque ela ali faz com que você, no momento de desespero, pense assim, cara, posso voltar. Ou, de repente, você Tem pensa para onde assim, ir. de repente você começa até a duvidar daquilo que Deus falou com você. Porque Sim. você fala assim, não era bem isso. Era, gente, era. Eu falo que tudo aquilo que te dá paz é Deus falando com você. Trouxe paz, é Deus falando, entendeu? Então Eu obedece, falei isso hoje. obedece. Eu falei isso hoje com uma amiga e falei, cara, eu experimentei nesse final de ano uma paz que excede realmente todo entendimento, porque eu abri mão de entender. E eu acho que é isso, no obedecer com Deus, é você abrir mão de entender. Quando a gente obedece quando a gente é criança, a gente geralmente tem uma justificativa para obedecer. Uhum. Ah, se você não for dormir agora, o bicho-papão. Você tem essa justificativa que o bicho-papão vai te morder. Se você botar a mão na tomada, você tem a justificativa que você vai ser eletrocutado, enfim. Mas quando você decide obedecer com Deus, é uma aventura. É você abrir mão de entender, porque Boa. você vai ficar geralmente um bom período sem entender. Aí É, no começo você, como é que é a jornada? No começo você quer entender. Aí você fica, Deus, por que eu? Por que não sei o que lá? E Deus vem pra você e fala, por que não você? é, Né? Por que é, não você? Sabe? Você é filho como todos os outros. Então, por que não você? E aí você tenta entender, tenta perguntar, tenta e Deus no silêncio. Que é isso, na obediência também tem o silêncio de Deus, tem esse período que ele não quer falar com você. E é. aí, hã? Não, Que- essa coisa do silêncio, eu ouvi uma frase essa semana ela fala exatamente isso. E aí você tenta entender e aí você enlouquece até que você tem que, mais uma vez, renovar a sua mente para que você entenda nesse renovar a sua mente que não é sobre você, é sobre ele. E aí nessa obediência ele te coloca no descanso e aí você não entende. Porque geralmente você está acostumada a fazer na força do teu braço, está acostumada àquela rotina, aquele passo a passo, e Deus vem e desconstrói tudo. E aí você fica batendo cabeça de tentar entender. Só que quando você realmente entrega, obedece e descansa, vem essa paz que te confirma essa tua decisão. Uhum. Mas demanda dessa ação, e dessa sua ação, né? De Sim, descansar, de entregar, de confiar, né? Então, a obediência é confiar em quem está pedindo para você obedecer, verdade, né? Não é verdade. confiar no que ele vai fazer, até porque você não sabe. Porque o que Deus tem pra gente é uma frase, um versículo que a gente tem falado muito esses últimos meses, e eu acho que cada vez mais a gente tem que falar para que a nossa realidade não se sobreponha a ele. Porque o que Deus tem pra gente é inédito. Se é inédito, a gente nunca viu, nunca pensou, nunca subiu ao nosso coração. É. Então, tudo que você pode imaginar. E não estou falando de ser grande, às vezes é uma coisa, um detalhe que você não consegue pensar e que é muito maior do que você poderia imaginar, né? Porque a gente acha que o não imaginar é algo gigantesco. Tipo, ah, Deus vai me fazer famosa. Algo que eu sou... Não é isso, é um detalhe que às vezes você não está percebendo, Hum, né? Então, quando você obedece, é para você viver o inédito para a tua vida.
né? É, E o é, inédito, se é inédito, é algo novo. Novo para quem? Para todo mundo, é isso, principalmente para você, é né? isso. A gente, esses dias eu ouvi alguém falando sobre, foi na conferência, falando que no sonho dela, Deus tinha falado para ela desbravar uma mata. Mas quando você vai desbravar uma mata fechada, não tem caminho. Você vai fazer aquele caminho, né? Então nunca ninguém antes passou por aqui, por ali. Então é algo inédito, é uma novidade. Então quando você decide obedecer algo que nunca ninguém fez, principalmente você, você não tem um padrão, você não tem uma referência, Boa, né? Quando muito a gente bom. vai trabalhar, eu vou ser estagiário. Você tem uma referência, você chega ali, alguém vai passar o passo a passo para você, de como você trabalhar, que horas você chega, que horas você sai, quando você vai ganhar, todo o padrão, todo o roteiro você tem. Agora, quando você vai fazer algo inédito, uma empresa que ninguém nunca abriu, é, dar uma palestra que ninguém nunca deu, fazer um produto que ninguém nunca fez, não tem referência. É Boa, você obedecer no escuro. verdade, faz todo sentido, é verdade. É, assim, quando a frase que eu ouvi, ela fala isso, assim, o silêncio de Deus não é a ausência dele, entendeu? O Sim. silêncio, ele está em silêncio, não Uhum, significa, isso não significa dizer que ele está ausente. Então, a gente uhum. precisa entender que às vezes ele vai ficar em silêncio, né? Mas ele já falou antes, né? Ele já falou antes com você. Então, assim, a voz dele, você precisa, a gente só vai conseguir discernir as coisas no espírito se a gente estiver no espírito. Então, quando a gente olha para a Bíblia, assim, os frutos de obediência, José foi vendido como escravo, foi injustiçado, foi preso, mas permaneceu obediente a Deus, né? Tanto é que quando ele vai lá, Deus coloca ele como governador do Egito, assim, mas quanto tempo demorou para que ele alcançasse isso de ser o governador? Mas ele permaneceu ali obedecendo aquilo que era real. Eu acho que para mim, eu tenho amor pelo livro de Gênesis, né? Eu tenho total, assim, eu acho que a minha Bíblia ela é a mais escrita em Gênesis, porque quando tudo começou, a criação do mundo, de tudo. E para mim, assim, quando Abraão ele é chamado para sacrificar seu filho, imagina, né? A pessoa não podia ter filho. Ele é chamado para sacrificar o seu filho, aquilo que ele não podia ter, que Deus dá, que não sei o quê, e ele vai levar o seu filho e, e ele é honrado com uma promessa eterna, né? Ele se torna pai das nações. Então a gente nunca vai saber o que a obediência vai nos trazer, mas a obediência vai nos trazer uma graça e uma glória que a gente não entende, né? E a gente nem tem que obedecer esperando algo. A gente tem que obedecer porque obedecer é um princípio. Obediência é um princípio, obediência está dentro de um princípio bíblico, de um princípio de caráter, de tudo. Assim, quantas pessoas obedeceram a Deus, obedeceram ao seu chamado, obedeceram aquilo que Deus direcionava? Então, não é você obedece para obter algo, é igual o jejum, né? Ah, eu faço jejum porque Deus. Não, não. Obediência é um princípio, né? Você precisa obedecer. A Bíblia, ela é o livro mais antigo do mundo, assim, ela já tem muito direcionado o que é certo e o que é errado. Então, se você faz algo que é errado, você sabe que é errado, né? Você está sabendo que é errado. Mas quando você obedece, assim, algo inexplicável acontece. Literalmente, assim. E a E obediência, nada deu errado até hoje, né? nada deu errado até hoje, é isso, né? E a obediência nos leva a um lugar de literalmente entregar o controle. É tipo assim, ó, eu não tenho controle de nada. Eu só tenho que obedecer. Obedece. Não, não adianta que a gente nunca vai ter controle, assim. A gente não tem Como controle. diz na Bíblia, né? Você não sabe de onde o vento vem, de onde, para onde ele vai, mas Não, você sente o vento, você sabe que ele existe, né? é E igual você faz planos no seu coração, mas quem determina o caminho é Deus. é, É isso, assim. é,
Você falou uma coisa que me lembrou aqui, que agora eu esqueci. Acontece. Agora eu esqueci sobre obediência. Mas, de Abraão. E ele não viu, né? Não, Ele não viu as nações. não. Então, muita coisa do que você obedece, quem vai ver são as suas futuras gerações. Você está Mas Moisés plantando. também não, né? Moisés também não, Moisés também não. Ele entendeu? obedeceu e ele não chegou na terra, né? Não chegou. Então, assim, é isso. Você não tem que obedecer esperando algo, assim. Você obedece porque é um princípio, você obedece porque Deus está te direcionando. É, vai doer, né? Vai doer, assim. Quando você vê Moisés, quanto tempo ele ficou longe da esposa e do filho para retornar, para depois voltar, para passar por tudo aquilo. Abraão, quantos anos, assim, eles queria ter um filho, já era velho, a esposa também. E Deus vai e fala que vai dar, e se passa um ano. Ele desobedece e faz um filho fora do casamento, e passa, e ele tem um filho da promessa, e aí Deus pede o filho. E aí Deus pede simplesmente o filho dele. Quando ele pensa que vai desfrutar, Exatamente, mas Deus torna ele pai das nações. Então, a obediência, eu acredito. Não é fácil, assim. Eu sofri muito para começar a obedecer aquilo que Deus falava, assim. Por quê? Por quê? Porque a gente está tão acostumado a fazer as coisas que a gente acha que tá certo, que quando tu escuta aquele sopro assim, não, ou entrega isso, ou tu fala assim, será que é mesmo Deus falando? Tu logo se não é a pergunta. minha consciência, não. É consciência, não. Tô sentindo algo, acho que não é bem assim, não. E Mas também confronta a gente no que diz respeito à nossa fé. é. Porque essa jornada da obediência, eu vejo também como uma jornada de amadurecimento da fé, da nossa fé. Porque a gente não deixa de ver o que a gente está vendo, a gente não deixa de ouvir o que a gente está ouvindo, as notícias, nas rodas de amizade. Por isso que é muito importante onde você frequenta, com quem você anda, para não minar a tua fé no que Deus falou para você. Porque senão você começa a desacreditar e falar, isso aqui não é para mim, isso aqui foi algo passageiro. Deus se esqueceu de mim. Deus falou e foi embora. Deus falou e não está me vendo sofrer. Parece que Deus faz assim, ó. Não, né? Igual quando a gente vai fazer algum pecado, acho que o Espírito Santo sai da gente e volta, né? Vou ali me Como esconder se rapidinho Deus para não não estivesse pecar e já vendo. volto. Como se É, Deus não estivesse vendo nada. é. Entendeu? Então, eu acho que é uma jornada também de amadurecimento da tua fé, porque não tem como você obedecer com uma fé mais ou menos. É, Não tem. é, Não tem. verdade. Por isso que eu falei, eu dei essa analogia da criança e do adulto, porque quando a gente está muito novo na fé, a gente geralmente obedece porque a gente tem uma religiosidade muito grande. Ainda Uhum, mais se a gente está sendo liderado por pessoas assim. Pessoas que uhum. querem impor algo, pessoas que querem ser rígidas, que querem ganhar a liderança, uma liderança autoritária. Então ela vai falar: não, se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão em você. Se você não fizer isso, você vai queimar no inferno. Então é sempre algo punitivo. Então, se você não tem uma fé, se você está chegando ali agora, aquilo elimina a tua fé. E mina a tua obediência, vai querer obedecer pelo motivo errado. E Deus quer que você obedeça em amor ao que Ele é, né? E não Verdade. pelo que Ele pode fazer. Então, quando a gente é adulto, a gente obedece por quê? A gente obedece porque sabe que é um princípio, a gente obedece porque quem mandou é fiel para cumprir, a gente obedece porque ele tem caráter, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, isso tudo vem na tua cabeça e você obedece, entendeu? Porque você tem a palavra na tua mente. Se É, você não tem a palavra, que é a espada do discernimento, para você obedecer em amor, obedecer por quem ele é, você não vai obedecer. E você não vai permanecer. Não adianta. Porque a todo momento, o que que a gente vê? A gente vê casamento falido, a gente vê amigo traindo amigo, a gente vê pai matando mãe, matando filho. A gente vê uma juventude que está perdida na droga, que está perdida no sexo, está perdida em tudo. Então, vai falar assim, ó, vou ser certinho para quê? é verdade. É verdade. Porque o benefício não vem na hora. E Não, nem vem do jeito que você vai querer. Você não, pensa, nem vem. como eu disse, é algo inédito, né? O Total. benefício vem.
do que você precisa, do que Deus sabe que você precisa, não do que você necessita, né? Total, total. Não é na hora, assim, não é na hora mesmo. E como eu falei, é um caminho muito estreito a obediência. É um caminho muito estreito mesmo, porque na verdade, enquanto você está decidindo obedecer, você está numa sociedade, você está no meio da sua família, você está no teu trabalho, você está com outras pessoas, você está a tua vida continua, né? A tua vida ali ao redor. Sim. E existe toda uma pressão de não obediência, né? De se você não se cuidar, você acaba indo com a manada, porque tá todo Uhum. mundo fazendo tudo igual a todo mundo. E aí, de repente, o teu obedecer é ir contra aquilo que tá todo mundo fazendo, aquilo que tá todo mundo praticando. E aí você pergunta assim, cara, mas se eu obedecer, eu não vou fazer mais parte dessa rodinha aqui, eu não vou mais ser amiga dessas pessoas, eu não vou. Não vai. Muitas das vezes não vai mais pertencer, muitas das vezes não vai andar mais com essas pessoas, muitas das vezes você vai ter que abrir mão disso. Porque Deus está te pedindo e você precisa obedecer. E a obediência, volto a dizer, é um princípio. Porém, Deus dá o livre-arbítrio, certo? A Você escolha, você pode, decide. você decide, você escolhe. Todo dia a gente faz uma escolha, né? Então você escolhe obedecer ou não obedecer. E tá tudo certo, né? As consequências. Não tô desejando mal para ninguém, não, tá? Quem tá ouvindo aí, não tô aqui desejando mal, mas toda escolha gera uma renúncia, né? Toda escolha tem suas consequências. E vai ter, pode não ser agora, pode não ser, mas vai ter, porque, porque não adianta, assim, não tem como você escolher algo sem ter que renunciar, você vai ter que renunciar a alguma outra coisa. E faz parte desse processo de obedecer. Agora, eu concordo com você, sim, a obediência, ela é um estilo de vida, não adianta, assim. Por mais desafiador que às vezes seja, desagradável, vamos dizer assim, porque desagrada, né? Às Desagrada. vezes eu tenho a sensação, falo assim, sabe quando você tá, parece que você tá empurrando tanta coisa dentro de você assim, cara, eu não quero fazer isso, mas você tem porque a palavra dentro de você é tão mais forte do que o que você quer fazer, que parece que você não é entulhando, você tá meio que se sufocando, Uhum. sabe? Até você realmente ter uma mente renovada para aceitar que aquilo ali é o melhor para você, para aceitar que aquilo ali é Deus que tá mandando você fazer, você se sente assim, um negócio de louco. É mesmo, é um negócio de louco. Tem razão. E engraçado que às vezes você pensa, às vezes, vou falar de mim, né? Vou trazer a minha realidade, assim. Às vezes eu tô vendo alguma coisa ou quero algo e eu penso assim, pô, não, nada demais, né? Não sei o quê. Uhum. E aí na hora que tu pensa, tu fala assim, cara, sei lá, bate um negócio e bate aquela sensação, isso é errado. Aí tu fala assim, pô, só por um prazer momentâneo, porque é um prazer da nossa alma, muitas das vezes momentâneo, né? Querer fazer aquilo que a gente quer fazer, que a gente acha que é certo, é só um prazer momentâneo. Mas aquilo não vai gerar nada. Mas antes de você pensar que é só um prazer momentâneo, você já se justificou de todas as vezes. Ah, ninguém tá vendo. Ah, mas é só hoje. Nunca mais vai acontecer. A nossa mente ela é capaz de criar a Bem situação, aquilo. arranjar as desculpas para a situação para fazer, e depois ela fala assim, não, isso é errado, e apaga tudo para não entrar, porque a mente leva a gente para vários lugares. Bom, mas você que está ouvindo esse podcast, assim, é, acho que se a gente pode deixar uma grande reflexão aqui, é que sim, talvez Deus possa estar te pedindo algo, né, que você precisa entregar, que você tem que entregar. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu tenho até tatuado, né, 70 vezes 7, é a questão do perdão, e eu percebo que isso é uma grande dificuldade para as pessoas ainda praticar o perdão, né? Se perdoar e perdoar outras pessoas. Eu sempre ouço assim, eu conheço algumas pessoas que falam, para mim é muito difícil perdoar.
Mas de repente Deus no dia de hoje pode estar te pedindo para perdoar alguém. E o perdão nunca é para o outro, o perdão é para você. É para você conseguir caminhar numa jornada limpa, tranquila, de paz, assim. De repente, Deus está te pedindo para abrir mão de um sonho, né? Você sonha tanto, quer algo tanto, não sei, quer, e não é para você. Esse sonho ainda não é para você, não é o tempo de viver este sonho. E eu posso falar com Era para propriedade você, hein? e eu posso falar com propriedade sobre isso, assim, com propriedade é o que eu trago assim. Às vezes não é que não é o sonho, mas não é o tempo certo desse sonho. E você precisa obedecer antes e fazer outras coisas. Às vezes, sair de um relacionamento que te afasta dele, né? Que te afasta de Deus. A gente fala muito sobre o jugo desigual. É, hum, você pode tomar decisão, a relação é sua, você decide o que você quer fazer, mas às vezes é uma relação que só te afasta, não te aproxima, e que daqui a um tempo, ou até mesmo pode estar acontecendo agora, isso desagrada a Deus, de alguma forma. E aí você acaba sendo conivente, vamos dizer assim, em estar desagradando aquilo que Deus quer para você, e de repente não é isso que Deus quer. Bom, o que que eu posso falar mais sobre essa coisa da obediência? Se você hoje está disposto a dizer sim, né? Sim a Deus, mesmo que isso signifique abrir mão daquilo que você quer, né? Porque é difícil pra caramba, mas no final a gente vai colher algo, entendeu? Que muitas das vezes a gente não sabe o que que é. Sim, e me veio à mente uma coisa, às vezes a gente tá falando de obediência, obediência, e a gente se pega assim, mas eu não sei o que que eu tenho que obedecer. Deus não me falou nada, eu também não perguntei para Deus e tô vivendo a vida, deixa a vida me levar, né? Ah, tô salvo e pronto, né? Eu eu falo com algumas pessoas isso, né? A gente aqui, a gente diz que a gente é nova convertida, tem pouco tempo, mas a intensidade que Deus nos levou, as coisas que aconteceram foram muito rápidas e profundas, porque eu creio que Deus quer atingir outras pessoas e tem atingido através das nossas vidas e através das nossas vulnerabilidades, da nossa incapacidade, porque não é sobre a gente, é sobre Ele. Então, eu vejo que muitas das vezes a gente teve que silenciar as vozes, sabe? Ficar quieto mesmo, para entender para onde Deus quer levar a gente. Porque Sim, é muito legal você saber que vai ser salvo, ah, ok, sou salvo e tal, cara, mas é muito melhor ainda você saber que você está participando de algo maior, que você está ajudando a salvar outras vidas que não parou na sua vida, né? Então, se eu pudesse te dar uma dica hoje, que você pare aí uns minutinhos e reflita sobre o que Deus quer com a sua vida, com o seu trabalho, com o que você faz, com as pessoas que você tem acesso. Eu creio que Deus às vezes dá acesso a gente a lugares e a pessoas e a condições, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, para que a gente atue de alguma forma, né? E essa atuação vai envolver uma obediência sua em querer ajudar outras pessoas. Afinal de uhum, contas, a proposta de Deus para a nossa vida é se relacionar com pessoas, é verdade. salvar pessoas, é destravar pessoas, que foi uma palavra que a gente ouviu muito esse ano, é influenciar pessoas. Não é para você ser influenciado onde você estiver. Não é para você parar de ir para onde você vai. É lógico que tem lugares que não te convém mais, mas nos lugares que você tá, mesmo que sejam desagradáveis, às vezes um assunto de família chato, às vezes é um emprego que você não aguenta ou aquele ambiente, porque você ainda não influenciou, porque você ainda não se posicionou para obedecer o que Deus fala, que é ir de pregar o evangelho por todos os lugares, né? Então, faça essa reflexão e se pergunte também quando você ouvir de Deus, quando você sentir quando uma palavra da Bíblia saltar aos seus olhos, se você realmente está disposta a obedecer aquilo, mesmo que aquilo te desagrade. Porque eu tenho certeza que, independente do quão difícil vai ser essa jornada, do quão difícil vai ser
largar suas vontades, abrir mão dos seus medos, sair da sua zona de conforto, às vezes, muitas das vezes, sair de perto de quem você ama para poder cumprir um chamado, cumprir um propósito, mesmo sem entender para onde é, o que que você vai fazer. Às vezes parece que a gente está num deserto, assim, não tô vendo nada, não tô Uhum. sentindo nada. Mas eu tenho certeza que o lugar mais seguro que você pode estar no centro da vontade de Deus. Então não tenha medo de perguntar para Deus, Deus, o que você quer para minha vida? Porque querer os planos dele é muito melhor do que querer fazer os nossos. Porque os nossos às vezes vão dar errado, a gente vai demorar mais tempo a conquistar, vai ficar batendo cabeça, vai achar que a gente pode, a gente não pode. Então é melhor a gente se render e falar, Senhor, eu quero viver os seus planos, porque Deus tem planos para a gente em vida. A palavra dele fala, tem promessas dele que são para nossa vida. É verdade, é verdade. Engraçado que a gente vai finalizar aqui, mas eu lembrei de uma coisa que você estava falando, e muitas das vezes é a coisa do não, né? É, às vezes eu tô num lugar, eu tô num ambiente, eu tô numa roda que eu já não quero mais estar ali, que eu já não quero mais fazer parte daquilo ali, e que Deus às vezes já me mandou sair daquele lugar, né? Deus já falou, não cabe aí, sai, não quero, não são esses amigos, não é esse ambiente, que não sei o quê. E aí você continua ali. Então, cuidado para você não estar dizendo sim para os outros e não para você. Porque Boa. quando eu quero dizer não para o outro e eu falo sim, eu estou dizendo não para mim. E aí, além de desagradar a Deus, eu estou desagradando a mim mesma, entendeu? Eu estou deixando de fazer aquilo que eu sei que é certo muitas das vezes, porque eu tenho medo de dizer não para o outro. E aí eu acabo dizendo não para Deus, sim para os outros e não para mim. Olha isso, que loucura, né? Considerando que a vontade de Deus está no nosso coração, assim, a vontade dele sobre a nossa vida é soberana. Quando eu tô falando não para ele, eu tô falando não para mim e eu tô falando sim para o mundo, sim para as outras coisas, sim para aquilo que é errado. Então, você que está ouvindo aí, pensa sobre isso, assim, toda vez que eu digo não, que eu digo sim para o outro sem querer dizer, eu estou dizendo não para mim mesmo, né? Eu estou deixando de daquilo que eu quero, daquilo que está no meu coração, de caminhar para frente. Então, acho que isso reflete aí muito esse olhar de obedecer, né? Porque às vezes Deus já falou para você, sai, vai, não pertence, não fica, não é isso. E você está dizendo sim para todo mundo, mas está dizendo não para você. Uhum. E muitas das vezes ele não vai falar, né? Porque você tem a palavra, você sabe o que você tem que fazer, né? E aí isso também tem a ver com a maturidade. Mas muito bem, falamos, fomos para vários assuntos, como sempre, mas o intuito é um só. Saber se faz sentido para você tudo que a gente falou aqui sobre não fazer o que te agrada. A gente deu vários motivos para você não fazer o que te agrada e obedecer a Deus, obedecer aos princípios que você Uhum. carrega, os valores. Não, a gente não está falando só de religião aqui, mas tem princípios também seus que você negligencia para estar, às vezes, numa roda de amigos, para estar, às Uhum. vezes, num ambiente. Então, que você reflita sobre esse assunto, que você medite sobre esse assunto durante esse dia, durante o seu final de semana, que seja. Comenta aqui se faz sentido para você. Compartilha esse podcast para os seus amigos, para os seus familiares. Assiste os outros episódios. Nós estamos em todas as redes sociais, né, Dani? YouTube, É, Instagram. Segue a nossa página, e aí faz sentido podcast. Lá a gente solta umas frases de efeitos que vocês adoram, recortes aqui do que a gente fala, para que isso traga uma reflexão para você e gere uma mudança, porque é para isso que nós estamos aqui, né, Dani? é isso aí. Bom, essa é a pergunta. Faz sentido para você? Se faz ou se não faz, a gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer ler seu comentário. Tem dias que a gente vê os comentários aqui, a gente gosta, a gente curte, a gente responde. E a grande pergunta do e aí faz sentido é, afinal, você está disposta a fazer aquilo que não te agrada? Então, quero que você reflita sobre isso,
Coloca num papel, escreve, mas principalmente medite e ore sobre isso, né? Aprenda a silenciar dentro, a silenciar o ruído para você conseguir ouvir aquilo que está dentro de você. E bom, a gente se vê no próximo episódio desse podcast. Não deixe de deixar seu comentário, coloca aqui, segue a gente nas redes sociais, como Carol falou. E é isso, certo, Carol? Certo. Beijo. Até o próximo episódio. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo episódio.